Sou o professor Felipe de Geografia e a nossa aula é sobre transportes. Quando eu penso em transportes, eu tenho que entender que não existe um meio de transporte melhor do que outro. Existe um meio de transporte mais adequado a um determinado fim do que outro. Então, quando eu penso em um modal, ou seja, um modo, uma modalidade de transporte, eu tenho que avaliar o que eu quero, até onde eu quero escoar minha produção, qual é o aproveitamento que eu posso ter do território, a capacidade de investimento que eu vou ter, quanto de capital eu tenho para investir. Ou seja, eu tenho que pensar em condições geográficas e logísticas para optar por um modal. Para começar entendendo, a gente vai falar do modal aquaviário. O modal aquaviário, ou seja, ligado à água, vai se subdividir em dois modais. O modal hidroviário e a navegação de cabotagem. Hidroviária, eu acho que é bem simples, né, galera? É a navegação em rios. Por que navegação em rios? Qual a importância disso para o Brasil? O Brasil tem uma rede fluvial extremamente extensa, extremamente volumosa na maioria do território em termos de água. Só que tem um problema. A nossa topografia, o nosso relevo, ele é extremamente acidentado. Para eu ter condição de balneabilidade, eu tenho que ter um leito do rio, ou seja, extremamente profunda, aquela parte de baixo do rio, onde estão os sedimentos depositados, tem que ser profundo, para não acontecer do barco, por exemplo, não conseguir navegar. Eu não posso ter queda d'água, porque se eu tiver queda d'água, eu não consigo, com grandes declividades, me locomover com a navegação. Então, tem uma série de questões do território que se colocam para pensar um modal hidroviário. Não adianta só eu ter, por exemplo, rio. Eu tenho uma rede muito extensa em termos fluviais, rios volumosos, caudalosos, só que a questão das quedas d'água, ou seja, do desnivelamento topográfico e do leito dos rios, dificulta o uso do transporte hidroviário para grandes distâncias. Eu só consigo me locomover a pequenas ou médias distâncias. Quando eu quero ampliar um pouco essa distância, eu faço um sistema de engenharia de eclusos, que é para justamente tentar reduzir um pouco essa variação topográfica e permitir uma balneabilidade. Isso é o transporte hidroviário. Quando eu falo dentro do modal aquaviário de navegação de cabotagem, eu não estou falando de rio, eu estou falando de água sim, mas eu estou falando de mar, eu estou falando de litoral. O que é a navegação de cabotagem? É a navegação feita no próprio litoral de um país. Exemplo, se eu saio do Porto do Rio e quero levar uma mercadoria até o Porto de Santos, contornando a costa brasileira, eu estou fazendo uma navegação de cabotagem e ela tem um potencial econômico muito grande. A navegação de cabotagem vem crescendo dos anos 2000 para cá. Por quê? Porque você consegue se desvencilhar de uma série de custos que você tem dentro do território. A questão de desnivelamento, de leito dos rios, os problemas das ferrovias, das rodovias, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Você tem um transporte com custo relativamente baixo e seguro. Você fazer uma navegação de cabotagem, ou seja, você se locomover de um ponto do litoral até outro. Alguns autores já estão utilizando o termo de navegação de cabotagem para distâncias intercontinentais. Você sair do litoral de um país e ir a outro litoral, ou seja, de outro país. Só que a definição clássica de navegação de cabotagem é dentro de um próprio país. Dentro do litoral de um país, da costa de um país, você se locomove com barcos ou navios. O outro tipo de modal que eu posso pensar é o modal ferroviário, as famosas ferrovias. Se eu estou falando em ferrovia, eu não estou falando só de trem. Posso falar em trem de carga, trem de passageiro, posso falar em metrô, posso falar em trem-bala ou TGV, trem de grande velocidade, posso falar em bondes, posso falar na proposta do VLT, que está chegando ao Rio de Janeiro, o veículo leve sobre trilhos. Qualquer coisa movida por trilhos é um modal ferroviário. Só que a gente vai focar um pouco no transporte de carga. Por que o transporte ferroviário ele era ideal para comercialização em território em escala nacional, no caso do Brasil? Por um motivo bem simples.
o sistema, o modal ferroviário, ele tem uma redução marginalmente decrescente dos custos. O que isso quer dizer? Que quanto maior a distância percorrida com uma carga, maior será a redução de custos. Você não pode, por exemplo, pensar em uma ferrovia para distância curta, porque não compensa. A quantidade de carga que você vai levar, de combustível que você vai gastar, no caso energia elétrica, em curta distância, inibe um pouco o uso do modal ferroviário. Agora, se torna economicamente viável você usar o transporte ferroviário para longas distâncias, porque você vai ter uma capacidade de carga muito maior do que o transporte rodoviário e hidroviário, e a distância por si só vai baratear o custo do transporte. Essa é a vantagem da ferrovia. Mas a ferrovia tem suas desvantagens. Primeiro, ela não pode ser utilizada para curta distância. Segundo, os custos de implementação do sistema ferroviário são altíssimos. Você tem altos custos de implementação para colocar o modal ferroviário em funcionamento. Já o modal rodoviário, ele vai suprir a deficiência que a ferrovia tem para curtas distâncias. Então não é errado você utilizar o modal rodoviário para transportar de uma cidade para outra, por exemplo, um tipo de carga. Quando a gente fala que o modal rodoviário é ruim, que a opção rodoviarista traz transtornos ao Brasil, a gente está falando de uma escala nacional, até regional. Mas em curtas distâncias, o modal rodoviário é viável economicamente. Tem custos iniciais de implementação muito mais baixos, estimula o mercado de consumo, a indústria do automóvel. Claro que em termos de mobilidade urbana dentro de uma cidade, você precisa investir em ferrovia, em trem, metrô, veículo leve sobre trilhos. No caso do modal aquaviário, pensar no transporte de barcas, mas pegando a questão logística de carga do modal não de passageiro, mas de transporte, eu posso e devo utilizar o modal rodoviário para curtas distâncias. Galera, a gente fica por aqui. Até a próxima.